E isso coloca essa corte sob dúvidas da população brasileira. Muitos não falam isso, às vezes por medo de se indispor com a Suprema Corte desse país. Mas eu tenho o dever de vir a essa tribuna. Mas esse modelo de escolha de ministros de tribunais superiores existente no Brasil não é um modelo que melhor preserva o interesse do cidadão brasileiro, o interesse público, como também não dá nas outras cortes, no próprio STJ, no TCU. Como é que pode alguém que vai julgar, que a principal função é julgar as contas de um governo, ser escolhido por esse próprio governo? Isso não é coisa séria. Eu apresentei nessa casa uma PEC que altera a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores, determinando concurso público de provas e títulos para que qualquer magistrado desse país pudesse disputar uma vaga nos tribunais superiores, se assim o desejar. Concurso de provas e títulos, tirando essas influências político-partidárias que nós temos hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ratificar o indulto do presidente Michel Temer é uma decisão que vai contra o desejo da sociedade brasileira por menos impunidade nesse país. É uma decisão que vai contra os anseios das pessoas de bem desse país. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, vem tomando uma série de posições no sentido, às vezes, de livrar um condenado, no sentido de tirar da cadeia uns, deixando, às vezes, outros, às vezes sem nenhum critério. E isso coloca essa corte sob dúvidas da população brasileira. Muitos não falam isso, às vezes por medo de se indispor com a Suprema Corte desse país. Mas eu tenho o dever de vir a essa tribuna e fazer alguns questionamentos a algumas decisões do Supremo. Já vim a essa tribuna outras vezes falar de outras decisões e agora venho com relação a essa decisão desse indulto. A ratificação desse indulto do presidente Michel Temer é um estímulo e um fermento a atos de corrupção nesse país. É como se mostrasse que o crime compensa. Nós não temos como aceitar isso. Não temos como concordar com essa decisão. E isso envolve, inclusive, crimes por atos de corrupção. Não dá para aceitar isso. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é preciso que se diga que nós temos que discutir, sim, a mudança na forma de escolha de ministros dos tribunais superiores. Eu não gosto de generalizar, porque toda generalização leva a uma injustiça. E não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Mas esse modelo de escolha de ministros de tribunais superiores existente no Brasil não é um modelo que melhor preserva o interesse do cidadão brasileiro, o interesse público. Alguns falam, mas o modelo norte-americano é similar. É similar, mas a Suprema Corte norte-americana, ela não funciona como tribunal penal. Ela é apenas um tribunal constitucional. É apenas a guardiã da Constituição norte-americana. Apenas um tribunal constitucional.
O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele é também um tribunal penal. Então, não dá para aceitar isso. Como também não dá nas outras cortes, no próprio STJ, no TCU. Como é que pode alguém que vai julgar, que a principal função é julgar as contas de um governo, ser escolhido por esse próprio governo? Isso não é coisa séria. Eu apresentei nessa casa uma PEC que altera a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores, determinando concurso público de provas e títulos para que qualquer magistrado desse país pudesse disputar uma vaga nos tribunais superiores, se assim o desejar. Concurso de provas e títulos, tirando essas influências político-partidárias que nós temos hoje. E acabando também com a vitaliciedade, instituindo um mandato de 5 anos, para que aquilo fosse um serviço à sociedade e não uma profissão. Para dar chance a outras pessoas, para oxigenar constantemente o sistema. Por que a pessoa tem que ficar para a vida inteira aquilo ser uma profissão? Vamos dar chance a outras pessoas. Então, essa PEC eu considero que seria importante. Primeiro, para acabar com essas influências político-partidárias na hora de se escolher os ministros dos tribunais superiores. Segundo, para se acabar a vitaliciedade, instituindo um mandato de 5 anos, para a pessoa entender que aquilo é um serviço temporário à população, de 5 anos, e não uma profissão, não uma coisa que ela é proprietária dela. Não sou dono da verdade, mas penso que seria um modelo muito melhor do que o que nós temos, onde o presidente escolhe e muitas vezes o escolhido fica devendo favor para o presidente e depois o Senado ainda sabatina, com o escolhido tendo que dever favores, muitas vezes, para alguns senadores. Não é esse o melhor modelo que eu acho que atende o interesse das pessoas de bem desse país. Por isso propus essa PEC. E voltando, espero que ela seja analisada e debatida com toda atenção por esse parlamento. E voltando ao indulto, não é dando indulto que a gente vai esvaziar as cadeias. Não é por aí. E principalmente colocando atos de corrupção, crimes contra o patrimônio público, sendo permitidos dentro desse decreto de indulto do presidente Temer. Não é isso que melhor vai preservar o interesse das pessoas de bem desse país. Não é assim que a gente vai construir um país melhor. Esse país precisa de ter uma justiça mais célere, até porque a justiça célere, ela não é só contra ela não é uma questão apenas de que a justiça lenta, ela faz com que um criminoso que cometeu um crime não pague por esse crime e um inocente fique com uma espada no pescoço durante um bom tempo, o que também não é justo. Então a justiça sem ser célere não é justa. O esforço que nós tínhamos que fazer é para que nós tivéssemos uma justiça mais célere, para que nós tivéssemos penas sendo cumpridas e, através do exemplo dessas penas, se evitar novos crimes. É isso que nós tínhamos que fazer a curto prazo. A longo prazo, investir em educação, porque sem educação esse país não vai para frente. Sem investir na escola pública, esse país não vai para frente. E me orgulho de, como senador, nas minhas emendas ao orçamento, priorizar sempre a questão da saúde e da educação. No que me cabe dentro da função que eu tenho, eu cumpro a minha responsabilidade. Vejo outros destinar esses recursos para shows, para festas, para aniversários de cidade. Respeito porque tenho o direito de fazê-lo, mas as minhas emendas estão para a saúde e para a educação. A minha obrigação aqui eu cumpro e considero que essa casa deveria analisar essa minha PEC
que mudaria essa forma de escolha de ministros de tribunais superiores, e tenho aqui que registrar a minha posição contra essa decisão do Supremo, que não foi ainda finalizada, mas está para ser, de ratificar esse indulto do presidente Michel Temer. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu pediria, cumprimentando o senador Regufe, pediria à Sua Excelência que, por favor, assumisse a presidência